Fala galera, beleza? Vamos trocar uma ideia sobre o que é o ponto de ignição. Afinal de contas, eu devo adiantar, devo atrasar o ponto de ignição? Aliás, eu devo mexer no ponto de ignição da moto? De quebra, eu vou tentar explicar para vocês por que o CDI ele comanda o avanço de ignição conforme a rotação aumenta, mas em determinada rotação esse avanço começa a diminuir novamente. Então, galera, para a gente falar de avanço de ignição, a gente tem que entender primeiro o que é o ponto de ignição. E para entender o ponto de ignição, a gente tem que entender que a mistura ar-combustível, né, que está ali dentro da câmara de combustão, ela não explode. Na verdade, ela se queima. A gente fala que explode porque acontece muito rápido para os nossos olhos. Mas, na verdade, é uma queima gradual, que acontece lá da vela e vai se expandindo por toda a câmara de combustão até a periferia dessa câmara de combustão. Para ilustrar bem o que eu estou falando, eu achei um videozinho sensacional na internet, cara, muito bacana mesmo. Os caras pegam um motor flathead, que é um motor 4 tempos, mas vai servir bem para o nosso propósito. E os caras puseram nesse vídeo uma tampa de acrílico e filmaram com uma câmera 4K em altíssima velocidade para a gente ver o que acontece ali dentro do motor. Então tá aí um motorzinho com um baita tijolão de acrílico em cima dele, né, para aguentar a pressão do rojão. Ali você tem a vela fagulhando, né, a câmera 4K. Olha só que lindo esse vídeo. Galera, é importante dizer o seguinte, para você ter o melhor aproveitamento da mistura, para você ter a maior potência, a combustão tem que terminar quando o pistão começar a descer. Vamos ver aqui no vídeo? Olha só, a fagulha da vela, a combustão total, os gases aqui mais longe da vela, quando eles terminarem de queimar, é quando o pistão começa a descer. Olha só, que lindo isso. Vamos ver no vídeo como é que fica, olha só. Olha lá, o pistão vai começar a descer e aí sim é que os gases lá na extremidade vão ser queimados. Esse é o melhor aproveitamento dessa mistura ar combustível que está aí dentro do motor. Fantástico esse vídeo, não é, galera? O link eu vou deixar aí na descrição para vocês terem acesso ao conteúdo completo. De outro ângulo, olha só. Dá até para ouvir o barulho. Muito bom. Bom, dito isso, outra coisa importante a se dizer é o seguinte. A velocidade dessa queima da mistura lá dentro do motor, ela é basicamente constante. É claro que com o aumento da temperatura do motor, essa mistura vai tender a se queimar mais rápido. Mas para facilitar o nosso entendimento, vamos supor que ela é constante. Então a queima da mistura ela é constante, mas a velocidade do pistão não é. Conforme a rotação do motor aumenta, né, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a ignição começar mais cedo, para justamente os gases serem queimados, essa mistura ser queimada totalmente quando o pistão começar a descer. Então isso que é o avanço da ignição. Então quanto maior a rotação, a faísca da vela tem que acontecer no momento que o pistão ainda esteja mais longe do ponto morto superior dele. Só que isso tem que acontecer até uma determinada rotação. E eu vou mostrar para vocês agora, por exemplo, o mapa de avanço de ignição da DT200. A gente pode ver aqui em marcha lenta, o avanço está em torno de 8 graus. Em 4.000 RPMs, ele já está a 30 graus de avanço. Então a gente pode ver aqui no gráfico, né, aqui no eixo horizontal eu tenho as rotações do motor e no vertical eu tenho o avanço. A gente tem que entender o seguinte, que em 4.000 RPMs o avanço começa a cair novamente. O que vai acontecer a partir dessas 4.000 rotações? O efeito Venturi lá no carburador, ele vai ser tão poderoso, ou seja, a atomização, a vaporização do combustível, a transformação da gasolina em pequenas partículas vai ser tão bem feita, né? As partículas vão ser cada vez menores e você vai ter cada vez mais gasolina em contato com o ar.
Lembra que eu já dei esse exemplo sobre o gelo? O que derrete mais rápido? Uma pedra de gelo ou se você pegar essa pedra de gelo e quebrar ela em milhares de pedaços? A pedra de gelo quebrada, né, fragmentada, vai derreter mais rápido. Por quê? Porque vai ter mais área do gelo exposta ao ar, né? E com isso ele vai derreter mais rápido. Com a gasolina é a mesma coisa. Você vai ter as partículas cada vez menores, então você vai ter a gasolina com mais contato com o ar. O que isso quer dizer na prática? Você vai ter uma queima mais rápida. E uma queima mais rápida de combustível, ela exige menos avanço. O interessante disso é que me fez pensar o seguinte: e se eu puser um carburador muito maior na moto, que o original 26mm na DT, por exemplo? Será que esse carburador, já que o processo de atomização dele não vai ser tão bem feito quanto o carburador menor, né? Será que ele vai exigir um tempo de avanço um pouquinho maior? Não sei, vamos ver lá na frente. Vamos analisar de outra forma. A mistura muito rica ou a mistura muito pobre, elas queimam mais lentamente e por isso também precisam de mais avanço. A mistura ideal, que nossos motores de fábrica não vêm com essa regulagem de mistura ideal, por quê? Porque a mistura ideal ela é um passo somente da mistura que vai ocasionar a detonação no motor. A detonação, pré-ignição, pode ser assunto para um outro vídeo. Mas é uma coisa que a gente quer evitar a qualquer custo. Então essa mistura ideal, uma mudança na temperatura, na umidade do ar, pode fazer com que o motor entre em detonação. Então o fabricante, sabendo disso, ele não vai trabalhar na mistura ideal. Ele vai trabalhar com a mistura um pouquinho mais rica. O metanol, o álcool, também queimam lentamente. É por isso que motores a álcool, eles necessariamente precisam de mais avanço. Olha, um outro fator que aumenta a velocidade da queima dessa mistura ar-combustível é a compressão. A gente tem que saber o seguinte, isso é pura física. Qualquer gás sendo comprimido muito rapidamente vai gerar calor. Esse calor facilita a queima, torna a queima mais rápida também. Outra coisa que faz aumentar a velocidade da queima da mistura e, consequentemente, exigir menos avanço do motor é o ângulo do squish bend do cabeçote. Esse aqui é o cabeçote da DT200. O squish bend dela não é muito bom para esse tipo de performance, né? Ele é bom para fazer economia de combustível e render em baixa e média rotação. Então vamos pegar como exemplo essa câmara de combustão aqui de cima. Em termos de squish bend, e só squish bend, né? Ela é bem parecida com a câmara de combustão da DT200. Por quê? Você repara que quando o pistão sobe, o esguichamento da mistura em direção à vela não é tão eficiente quanto o dessa outra câmara de combustão aqui. Quando o pistão sobe, ele esguicha a mistura muito mais rápido em direção à vela. Com isso, você tem uma queima mais rápida, consequentemente exigiria menos avanço. E vai exigir menos avanço ainda com esse tipo de squish bend, com esse tipo de câmara de combustão. Por quê? Porque a queima ela vai acontecer somente da vela até esse ponto aqui. Deixa eu explicar melhor. Esse gásinho, essa mistura que fica confinada aqui nesse pequeno trecho entre o pistão e a tampa do cabeçote, ele só vai ser queimado efetivamente quando o pistão começar a descer. Só que aqui ele já não vai produzir mais potência para o motor, né? Isso é outra característica do squish bend desse tipo, para ajudar a manter a periferia da câmara de combustão resfriada. Outra informação para a gente ponderar: qualquer modificação no motor, para você ganhar performance, você vai acabar esquentando ele mais. Você esquentando ele mais, você consequentemente vai fazer uma queima da mistura mais rápida. Então, consequentemente, você precisaria de menos avanço. Nos nossos motores dois tempos, você retardar ou diminuir o avanço da ignição tem uma outra vantagem. Isso em altas rotações, que você está transferindo parte dessa queima, desse calor, em direção à exaustão. Com isso, você está retirando o calor da câmara de combustão, e calor é uma coisa fatal para os nossos motores,
E outra vantagem é que você, lá no escapamento, você está deixando ele mais aquecido. E isso é bom para aquela ressonância que acontece dentro do escapamento, que faz parte da mistura ar-combustível não ser perdida pela exaustão, ela retornar para a câmara de combustão, tá? Aquela física que a gente já conversou em outros vídeos aí. Olha só o efeito em termos de temperatura que o avanço da ignição faz para o seu motor. Então, você tem aqui um tempo de ignição de 2 milímetros, ou seja, o pistão está a 2 milímetros de atingir o ponto morto superior, né, na subida. E aí, nesse exemplo que ele dá, ele tem um calor de 853 graus Celsius. Você colocando aqui 3/4 de milímetros a mais, quer dizer, 2,75, né, uma titica de avanço, né? Olha só quanto a temperatura subiu. Subiu mais de 100 graus dentro do motor. Uma vazão maior, né, uma mistura mais rica, realmente ela ajuda a refrigerar o motor. Você passou aqui de 3 litros por hora, no exemplo dele, para 4,25 litros por hora. Você caiu a temperatura de 900 graus, 904 graus Celsius para 766. Então, galera, para concluir esse vídeo, eu vou comentar outro trecho aqui do Graham Bell, que ele fala o seguinte: ao contrário do motor 4 tempos, é muito incomum o motor 2 tempos pedir mais avanço do que já vem de fábrica o motor. Normalmente o motor 2 tempos já sai de fábrica com mais avanço, com uma mistura mais rica e com uma vela mais fria do que o necessário. Por quê? Tudo isso é para preservar o motor. O fabricante não quer que o seu motor quebre, né, e ele fique conhecido no mercado como um motor que quebra fácil por conta de um combustível de péssima qualidade ou então de baixa octanagem. Ou então por conta que você pegou um trânsito muito intenso, o motor superaqueceu. Então a gente viu naquele gráfico, né, que realmente a mistura mais rica ela tende a refrigerar o motor. Beleza. A vela mais fria também tira calor mais rapidamente do seu motor. Eu demorei a entender um pouquinho por que o avanço, por que o motor vem com mais avanços, se justamente o avanço faz o motor aquecer mais e pode até causar a detonação do motor, né? Mas eu tenho para mim que o motor vem com mais avanço do que o necessário, justamente porque a mistura é muito rica. Então, se a mistura é muito rica, ela queima mais lentamente, pedindo mais avanço. Se você quiser fazer o seu motor render em alto giro, você tem que atrasar o seu ponto, viu, gente? Se você quiser fazer o seu motor render em baixas e médias rotações, que é o caso típico de motor de enduro, né? Você precisa de torque, aí sim você pode talvez adiantar um pouco o ponto, mas o Graham Bell ele diz que você pode manter a mesma configuração de fábrica. Galera, não esquece aí de postar o seu pensamento, se você discorda, se você teve um outro resultado diferente, porque afinal de contas a gente tem que ser crítico. Tudo que a gente faz, tudo que a gente lê, a gente tem que ser crítico. Eu mesmo sou, em alguns momentos, crítico do livro do Graham Bell. Eu não concordo com tudo que ele fala. E posso até comentar isso no seu devido tempo. Ok, galera? Espero que tenha ajudado aí. Até o próximo. Agora sim. Forte abraço.